Quando nós falamos para alguém que não importa o seu passado, se você realmente quer mudar de vida, realmente quer se converter, o perdão de Deus é sempre maior do que a tua miséria, nós não estamos dando exceção para que miséria seja. O que significa que todo aquele que quer mudar de vida, não importa que pecados tenha cometido, pode ser batizado, pode ser um membro da Igreja Católica e, se convertendo, pode inclusive se santificar e ser elevado à honra dos altares. E hoje eu vou explicar a história do famoso bruxo São Cipriano, que muitas pessoas há tempos vêm perguntar aqui no meu canal, porque em qualquer sessão de esotéricos, em sebo, livraria, biblioteca, você vai ter lá o livro de São Cipriano. E as pessoas se perguntam, esse livro é verdadeiro? Esse Cipriano é santo mesmo? Se ele existiu? Que história é essa? Enfim, fica toda uma confusão que eu vou resolver hoje de uma forma muito simples e muito clara nesse vídeo. Então, sem mais delongas, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Nós temos vários santos ciprianos na história da igreja. E talvez o mais conhecido deles nem seja o mago, mas seja São Cipriano de Cartago, que foi um dos mais importantes padres da igreja, cujos sermões, livros, cartas são de uma riqueza enorme para se estudar a doutrina católica tal qual ela era desenvolvida naqueles tempos primordiais do catolicismo. Agora, o São Cipriano que eu vou mencionar hoje é de Antioquia, que viveu naqueles últimos períodos de perseguições dos romanos aos católicos. O padre João Batista Lichtmann, na clássica Geografia na Luz Perpétua, narra o seguinte: a sua origem era de uma família pagã. Foi pelos pais introduzido em todos os segredos da superstição, astrologia e feitiçaria. Para ampliar os conhecimentos na arte mágica, fez grandes viagens e visitou os centros principais do mundo, como Atenas, e não pela filosofia, mas pelo underground esotérico que havia em certas regiões da Grécia Antiga, em Argos, em Mênfis e na Índia. Para os senhores terem uma ideia, Mênfis é a cidade egípcia onde até o final do Império Romano se adorava o boi Apis, que era um boi filho da deusa Ator da fertilidade, e que era então colocado ali no templo muitas vezes com um disco representando o sol de ouro nele também, joias e vestimentas de ouro, e era adorado como um símbolo da força, da virilidade e também como um intermediário entre Deus e os homens. Então, nessa cidade do boi Apis, Cipriano foi também estudar elementos ocultistas, esotéricos, foi também iniciado na Índia, e nós sabemos que Egito Antigo e Índia são sempre os dois polos de maior estudo até hoje de matérias de ocultismo, esoterismo, hermetismo, etc. Então ele foi nestas regiões iniciado e retornou então ali para Antioquia, a região do Oriente Médio, de onde ele vinha, para viver então como um bruxo, vendendo ali os seus favores, vendendo os seus trabalhos e sustentando-se a partir das suas artes mágicas. Uma das artes mágicas que era muito utilizada ali na época dos antigos romanos, pelos clérigos romanos, era, por exemplo, a previsão do futuro, se uma colheita vai ser bem sucedida, se vai fracassar, o destino de uma guerra, feita sacrificando-se um animal, pode ser um bode ou uma cabra, e prevendo o futuro de acordo com como que estão as vísceras daquele animal. E muitas vezes, por uma artimanha, por uma influência preternatural do demônio, essas previsões acertavam. Então muitas destas artes mágicas funcionavam porque são artes demoníacas. Então certo dia um jovem pagão chamado Agládio vem pedir um trabalho a São Cipriano, que era mais ou menos ao estilo Poção do Amor. Quer dizer, ele ardia em paixão por uma moça católica chamada Justina, moça que pelo exemplo e pela virtude tinha trazido seus pais pagãos à religião católica. E veja, para converter pai e mãe é sempre pelo exemplo, pela paciência, se santificando e esperando que as graças de Deus vão transbordando na sua vida até chegar neles. Tem muita gente que eu conheço que tenta discutir apologética com a mãe e o único resultado é uma briga e uma maior dificuldade para conseguir até praticar sua religião. Então não é assim que funciona. Cipriano, então, se põe a fazer trabalhos para que Justina se juntasse com Agládio. Esses trabalhos podem ser perfeitamente explicáveis pela teologia católica, uma vez que o demônio, nós sabemos, isso até é um ponto certo da religião,
tem um poder sobre os corpos de todos os homens, por conta do pecado original. Então, embora o demônio não tenha poder para fazer com que uma pessoa peque, ele pode insinuar, pode fazer uma tentação se tornar tão agradável, tão grudenta, tão pegajosa, que se a pessoa não estiver sustentada na graça de Deus, ela peca. Então é quase uma relação de causa e efeito. Porque a natureza demoníaca é muito superior à natureza humana. Então, que o demônio consiga aumentar muito as tentações contra a castidade numa certa pessoa e levá-la por uma manipulação das suas paixões para se apaixonar perdidamente por outra, é algo que é perfeitamente explicável pela mais simples teologia católica. Cipriano vai fazendo isso e Justina, entretanto, não se rende à paixão de Agládio. Ela, a história conta que ficou muito mais tentada, passou a enfrentar provações e lutas muito maiores contra a castidade, mas ia superando pela oração, pela frequência aos sacramentos, pelo jejum, pelo sinal da cruz. E quando as tentações de entregar-se a Agládio vão se intensificando, ela pede o auxílio de Nossa Senhora e vai triunfando. Nossa Senhora que é a Virgem das Virgens e que esmaga a cabeça da serpente. Ou seja, a ação demoníaca existe e pode ser potencializada quando algum homem, algum ocultista vai, por assim dizer, abrindo as portas, sendo como que um canal para que a ação demoníaca se torne mais intensa. Mas a graça de Deus é sempre maior, porque Deus é infinito. Então, o último dos servos de Cristo que está amparado na graça de Deus, que vive em estado de graça, que se confessa habitualmente, que se levanta logo após que cai, não é que ele não vai ser tentado ou que ele não vai sofrer uma influência preternatural intensa, mas ele tem condições de vencer isso que um simples pagão que vivia ali na idolatria não teria. Por isso que se considerava que o poder dos feiticeiros na antiguidade era algo assim consolidado, algo, por assim dizer, imbatível. E se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu vou deixar também na tela final desse vídeo a explicação que eu fiz sobre a lamentável apostasia do Elifaz Levi, que de um diácono católico se tornou o mais notório ocultista do século XIX. E antes de continuar a vida de São Cipriano, eu vou aproveitar um momento para falar sobre a diferença entre a religião em qualquer sentido, mas sobretudo a verdadeira, e todas essas formas de magia, de fazer trabalhos e comprar dons espirituais. Eu tenho aqui uma excelente obra que foi compilada pelo padre José Ubi, que se chama História das Religiões, que é praticamente de todas as religiões que ainda estavam vivas no século XX. E sobre este ponto da feitiçaria, destas artes mágicas, ele tem um comentário extremamente importante, que é o seguinte: no degrau ínfimo das concepções aparentadas com a religião, apresenta-se um grupo de crenças e práticas muito divulgadas que ostentam o nome de mágicas, partindo da ideia que certas forças consideráveis, temíveis ou úteis, mas suscetíveis de ser surpreendidas ou constrangidas, residem em determinados objetos ou pessoas. O feiticeiro propõe-se a captá-las, acioná-las ou conjurá-las, por meio de encantamentos, operações, adjurações, que praticadas segundo as regras obterão seguro efeito. A magia é puro formalismo e interesse. Ciência falha, contrafacção ou corruptela da verdadeira religião. Ela trata o seu objeto sem respeito e sem amor. O feiticeiro considera seu objeto como receptáculo de uma força imponente, de maneira nenhuma como bom, supremo e divino, como um produto difícil de manejar, ou como um animal poderoso capaz de ser domado pela manha. Nunca como Senhor Supremo que se deve invocar, escutar, crer ou dobrar. Os sentimentos cultivados pela magia são, pois, essencialmente diversos, em princípio, do autêntico sentimento religioso, prescindindo das corrupções produzidas pela perversão destas noções. Ou seja, a magia é formalismo e interesse. E não há um motivo para que um católico que tem este acesso à graça de Deus, aos sacramentos, enfim, a todos os ensinamentos da igreja, como eu vejo muita gente na internet fazendo, querer bancar o estudioso da cabala, da alquimia, da astrologia e de ciências ocultas, como se ele estivesse descobrindo um tesouro riquíssimo que é oculto de nós, enquanto na verdade ele está simplesmente desprezando o tesouro que é acessível a ele, que é acessível a todos, que está nas verdades sobrenaturais da fé, tais quais são ensinadas pela Igreja e também vividas pelos verdadeiros e autênticos místicos da Igreja Católica. Agora, continuando a vida de São Cipriano, após esse parênteses, ele começou então a fazer novos feitiços, novas formas de investida, tentando vencer, porque aí entra também o amor próprio dele. Como que uma menininha dessa religião
nova que surgiu há pouco tempo, consegue vencer todos os conhecimentos mágicos que eu aprendi no Egito, na Índia, na Grécia. Quando ele percebe que Justina é imune a esta ação mágica que ele desempenhava por conta da proteção do Deus dela, ele começa um processo de conversão e rapidamente quase cai no desespero. Porque tendo em vista o seu passado, não só sacrifício de animais, invocação aos demônios, alguns hagiógrafos até falam também, isso pode ser uma parte romanceada em sacrifício de crianças. Nós sabemos que esse tipo de coisa existe, mas talvez no caso de Cipriano seja exagero, mas uma verdadeira conversão, um verdadeiro batismo realmente perdoa todos os pecados. Ele entra num desespero. Isso também é muito comum com gente que começa a mexer com o esoterismo, quando ela quer dar um passo longe disso, ela sente uma tristeza, uma escuridão, um frio por toda a alma dela que parece que não tem jeito, não tem como escapar. Mas Deus então envia para apoio dele um padre chamado Agládio, que vai lhe instruir nos rudimentos da fé cristã, e num belo dia este sacerdote leva o mago Cipriano para assistir uma missa. Provavelmente a primeira parte, que é a missa dos catecúmenos, que é do início até o sermão, que é quando os não batizados assistiam, até onde eles assistiam nos princípios da igreja. E o bispo primeiro não acredita, mas na medida em que ele vai vendo que era uma conversão sincera e que é autêntica, ele vai então acolhendo Cipriano ali no conjunto da igreja. Ele vai queimar publicamente todas as suas obras pré-cabalistas, ocultistas, esotéricas, encantamentos, e vai iniciar uma vida de catecúmeno, e sendo batizado, ele renuncia, como se diz no batismo, a Satanás, todas as suas seduções, todas as suas vaidades, e é purificado pela graça sobrenatural do batismo que vem do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eleva a natureza humana de Cipriano ao grau sobrenatural. A inteligência dele começa a conhecer verdades que a mera razão humana não é capaz de chegar, não é capaz de compreender. A vontade passa a ter uma força para amar a virtude e para coibir os próprios defeitos que a mera força humana não tem. A sensibilidade vai se harmonizando, embora permaneça instrumento de inúmeras tentações, e Cipriano vai crescendo na fé católica até ser ordenado como sacerdote e posteriormente como um bispo, que vai ter um papel de apostolado ali naquela região do Oriente Médio, espiando os seus pecados, os seus escândalos, por meio do seu exemplo e do seu apostolado. Então, o apostolado, bem entendido, vivido para realmente servir a Deus e não para obter vantagens pessoais, é um excelente meio de penitência, porque ele vai fazer com que o apóstolo receba muita ingratidão, receba muitas injúrias, seja caluniado, seja perseguido. Então é uma forma de expiação. Alguns têm a vocação para se penitenciar como monges, outros como apóstolos. Então Cipriano vai se santificando assim, até que nós chegamos na perseguição, a pior de todas feitas até então, que foi de Diocleciano, por volta ali do ano 300. Tanto Cipriano quanto Justina são presos em diferentes localidades e após grandes sofrimentos e tormentos eles são levados à presença do imperador Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia, e lá ambos são decapitados pela sua fidelidade a Nosso Senhor Jesus Cristo. As relíquias de ambos os mártires, Cipriano e Justina, foram então levadas para Roma, onde se erigiu uma capela para a invocação dos dois santos, e hoje as suas relíquias estão na igreja de São João de Latrão, em Roma. Esta história de São Cipriano mostra que o perdão de Deus é sempre maior que a nossa ingratidão. Basta que nós queremos sinceramente mudar de vida, e para querer é preciso rezar para não cair na tentação do desânimo e do desespero que o demônio sempre procura infundir na alma da pessoa que dá os primeiros passos, principalmente se em algum momento da sua vida ela se envolveu com ocultismo e esoterismo. Mas então, e a história do livro de São Cipriano? Em primeiro lugar, esse livro é atribuído a São Cipriano no tempo em que ele era mago e ocultista. Não existe nenhuma prova histórica, cabal, categórica e irrefutável que diga que ele é verdadeiramente o autor desse livro. É atribuído a ele. Assim como você tem livros atribuídos a São Tomás de Aquino sobre a pedra filosofal. Tem inclusive gente católica na internet que se põe a ler esses apócrifos como se estivesse descobrindo. É sempre a vaidade de descobrir um tesouro oculto que a maioria dos fiéis não tem acesso. Certa vez eu ouvi numa biblioteca e folhei esse livro da Pedra Filosofal de São Tomás, atribuída a São Tomás, e todo o estilo de escrita é tão diferente que não tem como
você tentar aquilo que a vida inteira São Tomás escreveu sobre certos pontos e você querer, eu tenho um livro oculto, secreto, que dá uma visão nova a esse respeito. Tem muitos livros apócrifos de Santo Alberto Magno sobre magia, astrologia, alquimia, cabala. Eu creio até que foi esse um dos pontos que atrasou tanto a canonização de Santo Alberto Magno, que demorou acho que 800 anos, justamente para que a igreja fosse vendo se esses livros ocultistas eram ou não eram dele. E se vê que todos eles são atribuídos. É muito fácil eu escrever um livro e dizer que eu descobri uma obra oculta, inédita, maravilhosa, ocultista, escrita por São Bernardo de Claraval. Então, do mesmo modo, não tem nenhuma prova de que o livro de São Cipriano seja verdadeiramente dele, e mesmo se fosse, seria um livro de ocultismo do período em que ele era mago, e como ele queimou seus livros, os seus livros pré-cabalísticos, assim também não teria absolutamente nenhum motivo para um católico se pôr a estudar esse tipo de coisa, que dificultaria muito a sua conversão e poderia precipitá-lo, como acontece com muita gente, ou no desespero ou na apostasia. Então, que São Cipriano nos ajude a vencer estas tentações da vã curiosidade e nos ajude a compreender que os mistérios da fé católica são incomparavelmente mais ricos, mais profundos e mais fascinantes do que as ilusões fantasmagóricas do ocultismo, do paganismo de ontem e de hoje. Deus os abençoe e salve Maria Imaculada.